Chegou. Uhum. O Instagram sempre demora mais um pouquinho. Não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Projeto falido. Que Ele investiu na construção da minha história. Pai do Senhor, amados irmãos, Deus abençoe, boa noite a todos. Os vencedores reservou pra mim um lugar. Vitórias E conquistas. me fez alcançar. Não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que o meu Deus. Pensa de mim. A minha vida está Tá. guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Aleluia. Ele me tirou. Glória a Deus. Projeto falido. Que Ele investiu O Senhor na investiu. construção da minha história. Ele assumiu na galeria dos vencedores. Reservou pra mim Um lugar. vitórias E e conquistas. conquistas me fez alcançar. Aleluia. Glória a Deus. Mas O meu troféu será lá no céu. o abraçar. Aleluia, O Jesus. resumo da minha história ao encontrar o maior troféu é no livro da vida. Saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. Ama. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Mas o meu troféu será lá no céu. O abraçar. Glória a Deus. O da minha história eu encontrar. O maior troféu é no livro da vida. Saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me Chama O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. na eternidade será só começo. Glória a Deus. Quando o meu mestre eu abraçar. Glória a Deus. Aleluia. Para sempre, santo, santo, Eu irei cantar. aleluia. Aleluia.
Aleluia. Para sempre, santo, santo. Eu irei cantar. Aleluia. Aleluia. Para sempre, santo, santo. Eu irei cantar. Saber que o meu nome está escrito. Quando os portais da glória se abrirem, terá certeza que Deus irá me chamar. Como as trombetas saber que um dia no coração celeste Eu irei cantar. na eternidade será só começo. Quando o meu mestre eu abraçar. Glória a Deus. Pai do Senhor, amados irmãos, é com muita alegria que estamos aqui para trazer uma breve meditação da parte da palavra do Senhor para os irmãos. Estamos aqui, hoje é sexta-feira. Vamos trazer uma breve meditação da palavra do Senhor. Que tudo seja para a honra, para a glória do Senhor. Glória a Deus. Pai do Senhor, Keliane. Amém. Glória a Deus. Vamos trazer a meditação da palavra do Senhor, mas vamos orar primeiro. Vamos orar, vamos clamar, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Vamos orar, agradecer a Deus por esta semana que está se terminando. Nesses dias, daqui a 2 dias termina a semana. Chegando esse final de semana, vamos orar, agradecer a Deus por esta semana, por a semana que vai começar. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos orar pelo país nosso, pelos nossos estados. Vamos orar pela África, vamos orar pelos continentes, todos os continentes do mundo. Vamos orar, porque nós precisamos orar pela nossa nação, orar pela nossa família, orar pelo nosso lar, orar para que Deus chegue com providência nas nossas vidas, com milagre, com socorro, porque Ele é fiel, Ele é justo e Ele vai nos socorrer. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai Celestial, estamos aqui na Tua presença. Como barro e pó e cinza que somos, Senhor, perdoa minhas falhas, obras e pensamento. Guarde a minha vida, Senhor, livra-me do homem mau, do homem sanguinário, da inveja, da traição. Perdoa minhas falhas, Senhor, meus erros, Senhor. Ó Jesus, cuida de mim, abre a porta da palavra, Senhor, direciona esta palavra nesta noite, abençoa o teu povo. Ó Senhor, abençoa a nossa nação, abençoa o Brasil, abençoa nossas autoridades, governantes, presidente da República, dê direção a ele, Jesus, dê sabedoria a ele para decidir, ajuda os governadores, os prefeitos, todas as autoridades constituídas por ti, Pai, abençoa nossa família, abençoa o lar, abençoa todo o lar que está nos ouvindo e que vai nos ouvir, abençoa a família, Senhor, abençoa, chega com socorro na vida dos teus servos, chega com milagre na vida dos teus servos, com cura, Senhor, visita os hospitais, com cura, com milagre, Senhor, visite aqueles que estão encarcerados, vá libertando, vá transformando aquelas vidas, Senhor. Vá, visite, Pai, aqueles que estão órfãos, aqueles que estão na rua do Senhor, dormindo, morando na rua, não tem onde morar, Senhor. Vá cuidando de cada um deles, Senhor. Cuida dos órfãos, dos necessitados, Senhor.
Cuida, Senhor, das viúvas, cuida do nosso país, cuida da tua igreja, cuida da nossa nação, cuida dos teus servos, Senhor, de toda a igreja evangélica, Senhor. Abençoa os obreiros, pastores, missionários, diáconos, presbíteros, auxiliares, porteiros, dirigentes de círculo de oração, todos aqueles que ajudam na obra do Senhor, Senhor. Abençoa cada um deles, Senhor. Levanta um povo fiel a Ti, levanta homens e mulheres corajosas, levanta homens fortes e mulheres corajosas para avançar, Senhor, na Tua palavra, avançar no Teu Evangelho, avançar, Senhor, para nos prepararmos cada dia mais para a Tua chegada, Pai. Abençoa, Senhor, a América Central, a América do Sul, a África, Senhor, a grande África, né, que a África é muito grande, abençoa a Ásia, Senhor, todos os países do mundo, abençoa a Europa, abençoa, Senhor, os Estados Unidos, guarda Israel, Senhor, abençoa o Estado de Israel, proteja aquele Estado, Senhor, tua terra, Terra Santa, Senhor, abençoa aqueles que estão no Ribeirinho, aqueles que estão, Senhor, ali na Amazônia. Chegue com milagre na vida de cada um, Senhor. Chegue na vida de cada um, Senhor. Abençoa a família e liberta, Senhor, o teu povo. Chegue com providência, com milagre, com cura. Abençoa a tua palavra nesta noite. Me usa como canal de bênção, Senhor. Sempre digo que de mim mesmo eu não tenho nada, Senhor. Um grão de mostarda no meio do oceano, Senhor. Muitos homens preparados, muitas mulheres preparadas. Eu estou aprendendo a falar da tua palavra. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a andar na tua direção. Guarda meu filho, guarda minha família, guarda meus irmãos, minhas irmãs. Dê direção a meu filho, cobre ele com teu sangue, cobre minha família com teu sangue, cobre a família no Brasil com teu sangue, liberta o povo, liberta os jovens que estão viciados no crack, nas drogas, Senhor. Ó Pai Celestial, nós te clamamos nesta noite. Abençoa a tua palavra, Senhor. Nos ajuda a entregar a tua mensagem nesta noite. Que tudo seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Abençoa todos os ouvintes que estão aqui nos ouvindo. Abençoa, Pai. Chegue com providência na vida de cada um, Senhor. Nos ajude, Senhor, a pregar a tua palavra. Nos ajude a falar na tua direção, Pai. Eu já te peço, já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Me guarda, me ajuda, Pai, nesta noite. Amém? Vamos, meu Senhor, meditar, irmãos, aqui na palavra do Senhor. Vamos para Êxodo, capítulo 1. Vamos, Deus gosta de se utilizar daquilo que é improvável, daquilo que o homem tenta destruir, mas Deus, ele chega com um milagre e ele soluciona os problemas. Irmãos, nós vamos falar hoje de um jovem, de um senhor, começou jovem, criança. Vamos falar de Moisés, vamos falar da trajetória de Moisés. Deus lembrou do gemido, como diz aqui o texto no capítulo 3, no versículo 24, diz assim: Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão. Deus ouve o gemido do seu povo. Deus ouve o gemido, Deus ouve as nossas orações. Se algo ainda não chegou na tua vida, é porque não chegou o tempo. Mas busque, quando o povo começou a buscar o Senhor, Deus ouviu o gemido dos necessitados, dos aflitos. O nosso canal aqui é para pregar a palavra de Deus, falar da grandeza de Deus e do amor dele. Amém. Vamos falar aqui sobre esse texto. Capítulo 1, Orlando, Tailiane, Fábio, Tainã, Breberto. Amém, irmã. Vamos orar por todos. Amém. Poliana, Thaisa. Amém.
Amém, glória a Deus. Irmãos, no capítulo, em Gênesis, no capítulo 50, vocês, quem conhece a história de José, José, ele foi vendido como escravo, ele foi para o Egito e do Egito se tornou um governador. E chegou o sonho do faraó, o faraó teve um sonho, o rei do Egito teve um sonho, o faraó, e disse que ia ter uma crise de 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E então José revelou o sonho do rei e passou a ser o governador do Egito, ou seja, ele foi o maior, segundo o rei, ele era, depois do rei, ele era o mais poderoso da terra do faraó. Mas, irmãos, Deus, ele sabe trabalhar. O pai Jacó não sabia que seu filho estava vivo, seu povo começou a sofrer e só tinha alimento no Egito. Então o povo desceram todos para o Egito, irmãos. Vamos resumir só aqui para nós começarmos em Êxodo. E lá quando chegou lá em Faraó, lá no Egito, o rei naquela época deu umas campinas, deu muita terra para o povo de José, para a família de José, para que eles morassem lá, vivessem lá. Então vamos meditar nesse texto aqui que diz assim: são estes os nomes de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua família, ou seja, os filhos de Jacó, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade, e José, que já estava lá, né? E Azé. Todos os descendentes diretos de Jacó foram 70. Foram 70 pessoas, irmãos, da família de José, que o rei deu uma área lá para eles morarem. José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, ou seja, procriaram, deram muitos filhos, aumentaram muito e multiplicaram e tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Ou seja, aquela promessa que Deus tinha feito a Abraão, que olhe para as esteiras, olhe para o cabelo da cabeça, que você não pode contar com Maria do chão. Deus ia multiplicar a nação de Israel. E assim Deus fez. Dessas 70 pessoas, eles foram... Então eles morreram, como diz aqui, mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei, ou seja, sobre o Egito, que não havia conhecido José, porque José já tinha morrido. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Ou seja, ele já percebeu que o povo de Israel era mais numeroso do que o povo do Egito. Precisamos usar de astúcia. O rei disse, ou seja, de sabedoria, de astúcia, de maldade, para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que em caso de guerra ele se alie aos nossos inimigos. Então o rei que tomou posse depois do outro rei, os irmãos de José e toda a família de José, os patriarcas de José, os pais de José, os irmãos de José e José, todos eles tinham morrido. Só estavam as descendências, os filhos de José, os filhos dos filhos, que casaram e foram procriando. Então, o que estava no Egito era o povo de Israel, de Jacó, dos filhos de Jacó. E eles se procriaram, cresceram muito. Então o rei disse assim, irmãos: vejam, precisamos usar de astúcia
para com esse povo, para que não se multiplique, para evitar que em caso de guerra ele se alie aos nossos inimigos. Lute contra nós e saia da terra. Ou seja, ele queria manter o povo como escravo. Amém, Estela Matos, que Deus abençoe. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 19, diz assim: este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos para que não sobrevivessem. O rei que entrou, se tornou rei depois de Faraó, do Faraó amigo de José, que José já tinha morrido. Então o rei que entrou, ele entrou com outro pensamento, com muita maldade no coração, e os egípcios puseram ele feitores de obras, ou seja, colocaram pessoas para maltratar o seu povo, para os afligir com trabalhos pesados, e assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, quanto mais perseguiam, quanto mais eles maltratavam o povo de Israel, mais eles cresciam, mais eles se multiplicavam, tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam. Eles não entendiam a promessa de Deus, se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel. Porque até o momento eles não eram escravos, eles eram livres para irem para onde quisessem. Mas daquele momento em diante eles escravizaram o povo, colocaram o povo como escravo. Olha aqui, escravizaram os filhos e lhes amargaram a vida com dura servidão. E lhes amargaram com dura servidão, preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho do campo. Todos estes serviços lhe era imposto com tirania, ou seja, era uma ditadura, era um povo cruel. O rei era cruel e seus capangas, ou seja, os feitores, como se chamavam, eram duros, andavam com chicote, batiam no povo, aqueles que não conseguiam, era fraco, não se alimentava bem. Então, me perdoe, eles sofriam com essa situação. Então, no capítulo 15 diante, nós vamos ver o que foi que o rei decretou um decreto para que todas as crianças masculinas que nascessem fossem mortas. A mesma coisa que aconteceu lá quando Jesus nasceu, que Herodes decretou que toda criança fosse morta, de 2 anos abaixo, fossem todas as mortas, os homens. Irmãos, a mesma coisa aconteceu aqui. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras de hebreias, as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifique se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixe viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Deus começou a trabalhar aí para resgatar o povo do Egito. Deus, ele, quando quer fazer algo por nós, ele faz. Só é a gente buscar. Quando o povo começou a se afligir, você vai acompanhar o texto aqui, o povo começou a clamar pelo Senhor. O povo começou a buscar o Senhor. Então, irmãos, as parteiras não cumpriram aquilo que o rei falou, porque elas temeram a Deus. Por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue.
E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes continuou e eles lhes constituiu família. Então o faraó deu ordem a todo o povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quando as meninas deixem viver. Quanto às meninas deixem viver. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 19, diz isso aqui. Este outro rei tratou com astúcia. A nossa gente se torturou, os nossos pais, a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos, que não sobreviveram. No capítulo 2, irmãos, nós vamos ver um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo, e a mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 20, diz assim: quando tiveram de abandoná-lo, a filha de por este tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa do seu pai, ou seja, mantido escondido. Então a mulher ficou grávida e deu à luz a um filho, vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Todas aquelas crianças que estavam nascendo estavam sendo eliminadas, mas Deus deu uma estratégia à mãe de Moisés, e a escondeu a criança. E quando tinha 3 meses não conseguia mais esconder, porque os guardas iam nas casas procurando onde tinha criança pequena, menino, para levar para o rio Nilo e jogar dentro do rio. O faraó era perverso, era mau, mas o Senhor, ele cuida do seu povo. Do Senhor, ele cuida de nós quando a gente busca ele. Os inimigos da gente não prevalecem. Eu volto a dizer, os inimigos da nossa vida não prevalecem quando a gente clama ao Senhor. E não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele, ou seja, Miriam. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó. A menina saiu acompanhando, a criança saiu acompanhando o seu irmão. E quando ela chegou ao encontro da princesa, da filha de faraó, então a irmã do menino perguntou à filha: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama? Ou seja, para amamentar a criança, para cuidar dela, e crie esta criança para a senhora? A filha do faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino, ou seja, chamou sua mãe. Então a filha de faraó disse à mulher: leve este menino e amamente para mim, e darei um salário para você. Ou seja, irmãos, você vê como Deus trabalha. Além dela criar o seu próprio filho, Deus abençoou e ela começou a receber um salário para cuidar do seu filho. A maneira que Deus trabalha, só Ele entende, irmãos. A maneira que o Senhor trabalha, só Ele entende. Todas as crianças, é porque quando Deus tem um projeto na minha vida e na tua vida, o inimigo não toca, irmãos. O projeto de Deus que Ele tem na sua vida e na minha vida e na vida dos filhos dele, o inimigo não pode tocar. O inimigo não toca. Além da mãe
ter cuidado do seu filho, ter colocado ele no rio com amargura, com tristeza, chorando. Deus providenciou que a filha da rainha, que não poderia ter filho, era ela estéril. Então Deus, ele sabe trabalhar. E Moisés foi criado com a rainha no palácio como príncipe. Depois de adulto, ele foi morar no palácio, ou seja, quando ele completou uma idade avançada, ele foi morar no palácio. E Deus preparou Moisés com os melhores estudos. Moisés era um grande engenheiro, um grande arquiteto, era um homem magnífico, muito inteligente, humilde, era um homem dado, era um homem humilde, era um homem que gostava de ajudar o próximo. Então, a mulher pegou o menino e criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome, porque das águas o tirei. A mãe de criação, a filha do rei, colocou o nome de Moisés, porque das águas eu tirei, porque Moisés foi tirado da água ali. Quando ela pensou que viu a criança, ela tirou o menino do cesto da água. Então, irmãos, Moisés cresceu, se tornou-se um homem, se tornou príncipe, amigo do filho do rei, ou seja, era o segundo príncipe, o príncipe herdeiro era o filho do rei, e ele se tornou um homem muito inteligente, muito próximo, até ele descobrir que ele era filho dos hebreus. Ele descobriu que ele não fazia parte do Egito, ele era filho criado como sua mãe, e a sua mãe, quando ele descobriu, ele foi lá, conversou com sua mãe, e sua mãe contou toda a história. E ele aceitou a sua mãe de criação, mas o seu chamado, quando a gente tem um chamado de Deus, a gente não consegue fugir do chamado. Você entende? Quando Deus tem algo na nossa vida, quando Deus tem algo na nossa história, a gente não consegue fugir do chamado. Então, irmãos, Moisés foge do Egito, naqueles dias 11 do capítulo 2, já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam, porque Moisés já conhecia sua família, já conhecia seus irmãos. E ele foi ver o trabalho que eles faziam forçados. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, 7, 23 a 29. Diz assim, irmãos: quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos. Os filhos de Israel, vendo o homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou, que seus irmãos entenderiam. Vingou, ou seja, vamos comentar. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio, ou seja, príncipe, mas ele não era tal. Então ele matou um egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-lo por meio dele. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou conduzi-los à paz, dizendo: homens, vocês são irmãos, porque estão maltratando um ao outro? Mas o que agrediu o seu próximo repeliu. Moisés dizendo: quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar assim como ontem matou o egípcio? Ou seja, a história já tinha se espalhado que Moisés tinha matado um egípcio. Então, irmãos, quem pôs você como príncipe e juiz sobre nós está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. Então, Moisés passou a ser um homicida, Moisés passou a ser um homem fugitivo, de rei ele passou a ser fugitivo.
Mas como eu digo, irmãos, ninguém foge do propósito de Deus. Deus preparou Moisés para libertar o seu povo. Então, irmãos, Moisés ficou com medo e pensou, com certeza já descobriram o que eu fiz. Fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, aos quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar-lhe de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram. Ou seja, as irmãs, as mulheres que estavam querendo tirar água no poço e não permitiram, os pastores dos rebanhos expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhe perguntou: por que vocês vieram mais cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então Reuel disse às filhas: e onde está ele? Por que vocês o deixaram lá? Chamem o homem para que venham comer conosco. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, a quem Moisés deu o nome de Gersom, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Moisés passou de príncipe a fugitivo de Faraó. Então, irmãos, o povo começou a clamar, porque o rei estava sendo muito severo. O rei estava perseguindo o seu povo, o rei estava afligindo o seu povo. Decorridos muitos dias, o rei morreu e os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. O povo começou a sofrer e o rei morreu. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou da sua aliança com Abraão e atentou para a situação deles, do seu povo. Deus, no momento da nossa dificuldade, irmãos, eu sei que Deus, ele age. O que necessitamos é estar na presença do Senhor, fazer a vontade dele, não se afugentar, não sofrer. Ou seja, o teu sofrimento tem dias marcados, porque Deus, ele vai estar ouvindo o teu clamor, como ouviu o clamor do povo do Senhor. No capítulo 3, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado do oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte Horebe, e o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumiu. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver esta grande maravilha, porque a sarça não se queimava. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Aí Moisés respondeu: eis-me aqui, Senhor. Deus continuou: não se aproxime, tira as sandálias dos pés. Teve um encontro com Moisés. Deus, ele foi conversar: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor, e por isso desci a fim de livrá-lo das mãos do egípcio, e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa, ampla, terra que emana leite e mel. Então, Deus conversando, e o Senhor: agora venha e eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo e os filhos de Israel. E Moisés, ele disse assim: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu?
porque aquele homem, o faraó, que queria matar Moisés, ele já tinha morrido. Quem tinha assumido já era seu filho, ou seja, era o amigo dele, era o amigo de Moisés da infância. Eles foram criados juntos. Então ele não tinha aquele ódio, aquele ódio de Moisés. Ou seja, ele pensava que Moisés tinha voltado. Mas Moisés, ele foi com a determinação de Deus para fazer a vontade de Deus. A gente não foge da responsabilidade que Deus, quando Deus nos chama, Ele nos capacita. A gente acha que não pode fazer, mas Deus nos ensina. A gente se acha imaturo, a gente se acha despreparado, a gente se acha incapaz, mas Deus, Ele nos capacita, meu amigo. Deus, Ele nos ajuda. Deus, Ele nos enche de sabedoria, nos dá entendimento. Agita os filhos de Israel. Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu enviei, pois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão o Senhor, o nosso Deus, o Deus neste monte, ou seja, no monte onde a sarça ardente estava. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhe disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar qual é o nome dele. Então o que eu lhe direi? O que é que eu vou dizer a eles, Senhor? O que é que eu vou dizer a eles, meu Deus? Quando eles perguntarem quem foi que me enviou? E o Senhor disse, Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Irmãos, o nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Quando a gente vê uma história dessa aqui da palavra de Deus, quando Deus pega o improvável, ou seja, Deus faz das coisas improváveis, as coisas que não poderiam acontecer, ou seja, aquilo que você imagina que não vai acontecer, que nunca vai chegar o momento na sua vida, vai chegar, irmãos. Porque Deus é Deus das coisas improváveis. Deus é Deus das coisas difíceis, das coisas impossíveis. Moisés disse: o que é que eu vou dizer para eles? O que é que eu vou dizer? Quem foi que me enviou? E o Senhor disse: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês, e o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração a geração. Vá, reúna os anciões de Israel, diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo em verdade. Então, o Senhor saiu explicando como era que Moisés ia falar com o povo de Israel. Não era com o faraó. Um faraó seria depois, mas com o seu povo. E ouvir o que você vai dizer, e você irá ir com os anciãos ao rei e dirá: o Senhor, Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro, agora deixe-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto. Ele aqui já estava falando com o rei, no versículo 18. E prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra dos cananeus, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. O Senhor prometeu levar o seu povo para uma terra maravilhosa, uma terra que o povo ia prosperar, ia ser abençoado. E ouvirão o que você vai dizer, e você dirá com os anciãos de Israel ao rei do Egito. Lhe dirá: o Senhor, Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro, agora deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não deixará ir se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios e farei do meio dele. Depois disso, o rei deixará ir. Ou seja, Deus mandava Moisés falar com o rei, e ao mesmo tempo Deus endurecia o coração do rei.
Você vai ver aqui no capítulo 4, Deus concede poderes a Moisés. Moisés respondeu, mas eis que eles vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão, o Senhor não apareceu a você. Ou seja, Moisés estava dizendo que ao Senhor, que o povo dele não ia acreditar nele. Então o Senhor perguntou a Moisés, que é isso que você tem na mão? Um cajado, que se chama bordão, né? Ele jogou no chão e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugiu dela, mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Então o Senhor disse, isso é para que creiam que o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, prometeu a vocês que vocês iriam sair do Egito. E mandou Moisés pôr a mão aqui sobre a camisa, e quando saiu, a mão saiu pura, boa. Então, foi 2 sinais que o Senhor deu para o povo entender que o Senhor era quem estava enviando Moisés. No versículo 8 do capítulo 4, o Senhor continuou, se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo, que era o da mão. Se eles também não acreditarem mediante esses 2 sinais, nem ouvir o que você disser, pegue um pouco de água do rio e derrame na terra seca, e a água que você pegou no rio se transformará em sangue sobre a terra. Então Moisés disse ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, eu nunca soube falar, eu nunca... Irmãos, eu quero dizer aos irmãos nesta noite, quando Deus te escolhe, se Deus te escolheu, faça a vontade de Deus. Se você diz assim, eu não sei falar, Senhor, ó irmãos, eu era tímido, eu não tinha coragem de falar, eu era uma pessoa muito fechada, ainda sou, mas eu era muito mais. E Deus é quem nos capacita, Deus é quem capacita o seu povo, Deus é quem nos orienta. Se não for a misericórdia de Deus na minha vida e na sua vida, irmãos, nós estávamos perdidos. Creia que Deus, o Deus que libertou o povo de Israel do Egito, Ele é o mesmo que vai chegar com milagre na tua vida. Creia nas providências de Deus. Creia nos milagres de Deus. Se você estiver achando difícil, confie que Deus está falando nesta noite para alguém que confie que o milagre vai chegar. Irmãos, então Moisés disse que não era eloquente, nem no passado, nem depois que falaste o teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés disse que era pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu, quem fez a boca do homem, Moisés? Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Irmãos, Deus é quem nos orienta em tudo na nossa vida. Às vezes nós vamos para o primeiro emprego. Eu acredito, aquelas pessoas que vão conversar, eu já fui assim patrão, e já vi aqueles jovens, o primeiro emprego, que chegavam para conversar comigo, às vezes muito nervosos, muito aflitos, mas eu já tinha passado por aquilo. Irmãos, Deus, Ele, quando te escolhe para fazer algo nesta vida, porque Ele é quem nos ajuda, irmãos. A gente não tem capacidade de nada. Nós somos pecadores, cheios de defeitos, cheios de falhas, cheios de coisas erradas, mas a pura e grande misericórdia do Senhor é que nos ajuda. Então Moisés disse que era pesado de boca, pesado de língua, e o Senhor disse, quem foi que fez a boca, Moisés? Quem foi que fez o cego? Quem foi que fez o surdo? Quem foi que fez os olhos? Quem foi? Irmão, quem fez tudo foi Jesus.
Quem fez tudo foi o Senhor. O que é que você está preocupado com o dia de amanhã? O que é que você está preocupado com o que vai acontecer? Então porém Moisés respondeu: Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Moisés estava fugindo da responsabilidade. Mas quem nos capacita é o Senhor. Quem nos orienta é Jesus. Moisés, ele passou 40 anos no Egito como príncipes e depois passou 40 anos voltando, fugitivo do Israel, do Egito. E voltou, quando ele voltou para resgatar o seu povo, Moisés já tinha 80 anos, irmãos. Moisés já tinha 80 anos. Porém, Moisés respondeu: Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você se alegrará em seu coração. Você falará com ele, e ele lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Quem nos ajuda é o Senhor. Ele falará por você, será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, leve na mão este bordão com o qual você fará os sinais. Então Moisés voltou para o Egito, irmãos. Moisés voltou para o Egito. Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e disse: Deixe-me voltar, meus irmãos, que estão no Egito, para ver se alguém vive. Jetro respondeu: Vá em paz. O Senhor disse a Moisés em Midian: Volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. O faraó, o rei, já tinha morrido. Então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó para que não deixe o povo ir. Ou seja, Deus enviava Moisés para falar com Faraó e ao mesmo tempo Deus endurecia o coração do rei. Deus, ele endurece, Deus muda rei, Deus transforma, Deus faz tudo o que ele quer, irmãos. Então, irmãos, Moisés partiu. Moisés, eu vou adiantar o texto aqui. Moisés, no capítulo 5, Moisés e Arão falam com Faraó. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel. Deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e não deixarei Israel rir? Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro, portanto deixe-nos ir caminho de 3 dias para evitar que ele venha sobre nós com peste e com espada. Então o rei do Egito disse a Moisés e Arão: Por que estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. E Faraó disse também: O povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem em suas tarefas? Irmãos, Faraó aflige os israelitas, porque Moisés foi falar com o povo, com o rei determinou uma ordem. Olha o que foi que o rei disse. Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante não forneça mais palhas ao povo para fazer tijolos, como antes, que eles mesmos ajuntem para si a palha. Ou seja, eles, além de ir no campo, pegar a palha para fazer o tijolo, eles agora tinham que ir para o campo. Eles não recebiam mais a palha na mão. Ou seja, o tempo deles, os sacrifícios deles aumentaram. E o povo começou a sofrer mais ainda. E a quantidade de tijolos que ele produzia num dia, eles tinham que continuar a mesma produção. Senão, iam apanhar, iam receber castigos. E os castigos eram cruéis. O povo sofreu, irmãos, depois que Moisés foi para lá. Então,
os israelitas se queixam de Moisés e Arão. Se reuniu um grupo dos israelitas e foram falar com Israel, foram se queixar a Faraó, dizendo: por que o Senhor trata assim estes seus servos? Já não nos esforcemos, já não nos fornecem palha, mas nos dizem: façam tijolos. Eis que estes seus servos não são açoitados, porém o seu próprio povo é quem tem culpa. Mas Faraó respondeu: vocês são uns desocupados, irmãos. Faraó falou que o povo era desocupado, o povo era escravo, e ele falou que o povo era desocupado. Vocês estão desocupados e por isso dizem: vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Voltem agora ao trabalho, vocês não receberão palha, mas terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. Então a aflição do povo dobrou, a aflição do povo aumentou, e o povo de Israel se magoaram, ficaram magoados com Moisés e com Arão, porque eles não entendiam, irmãos, que era Deus que estava trabalhando. E no versículo aqui 21, lhe disseram: que o Senhor olhe para vocês e julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos seus olhos. Moisés disse aos capatazes de Israel que foram falar com o rei: que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos seus olhos, de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Moisés se queixa de Deus. Moisés diz no versículo 22 do capítulo 5: então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: o Senhor, por que afligiste esse povo, Senhor? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que eu vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixarei ir, por mão poderosa os expulsará da terra. Irmãos, quando Deus ele age, irmãos, não tem. Quando Deus muitas vezes Deus permite muitas lutas, muitos vales, muitos problemas na nossa vida. Mas quando Deus começa a agir, irmãos, os nossos inimigos eles vão perecer. Quando Deus começa a agir na nossa vida, irmão, o segredo é não sair da presença de Deus, é não sair da fila, como muitos dizem, é não sair da presença do Pai. Deus promete livrar seu povo. Deus falou a Moisés, ele disse: eu sou o Senhor, apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que eles, para dar-lhes a terra que eles viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Deus se lembrou da aliança que ele tinha feito com Moisés. Quando Deus diz aqui que se lembrou da aliança, irmãos, é porque Deus não esquece. Aquilo que Deus te prometeu, ele vai cumprir. A aliança que Deus fez contigo, irmão, é eterna. A aliança que Deus faz comigo é eterna. A aliança que Deus faz entre o seu povo é eterno. Nós temos que entender que o trabalhar de Deus não é o nosso trabalhar. O agir de Deus não é o nosso agir. Por Moisés queria que eu chegasse lá e Deus resolvesse. E não é assim. Deus tem a maneira de trabalhar, Deus tem a maneira de agir. A maneira que Deus age é melhor. No capítulo 6, nós vamos ver a genealogia de Moisés e Arão. E no capítulo 7, no capítulo 6 ainda, no versículo 28 e 30, que eu estou pulando aqui: no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés: eu sou o Senhor, diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Porém Moisés respondeu na presença do Senhor:
eu não sei falar bem, como é que Faraó vai me ouvir? Outra vez Moisés falou a mesma coisa para o Senhor. Veja, então o Senhor disse a Moisés, isso é no capítulo 7, veja, então o Senhor disse a Moisés, veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, ou seja, ele constituiu Moisés como Deus para Faraó, ou seja, ele constituiu, olha o que é que Deus diz aqui, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta, você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 36. Ele diz aqui, foi Moisés que os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Irmãos, aquela promessa que Deus fez, Deus veio uma palavra no meu coração aqui agora. Se seu filho está no Egito, ou se alguém da sua família está afastado, está distante de Deus, está distante do pasto, está distante da obra do Senhor, eu quero te dizer, Deus ele tem uma mão poderosa e ele vai trazer todos os seus filhos de volta para o redil. Se você tiver um seu parente, o seu filho, seu marido, sua esposa, distante de Deus, creia que no tempo Deus vai trazer de volta. Se ele não vir pelo amor, ele vem pela dor, irmão. Quando a gente tem a semente aqui dentro do nosso coração, essa semente ela germina, ela produz frutos, e esses frutos têm que ser bons, frutos maravilhosos, e Deus não vai permitir de perder nenhum povo. Então, como Deus veio socorrer o povo do Egito, veio tirar o seu povo do Egito com um braço forte, como ele fala aqui, como mão poderosa, ele vem socorrer a nossa vida, a minha e a tua. Deus, ele é fiel. Compartilhe dessa live, compartilhe, nos ajude a pregar o evangelho. Então, irmãos, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos. O meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu estender a mão sobre o Egito. Irmãos, e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Assim fizeram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83. Quando falaram com Faraó, o Senhor falou a Moisés e Arão. Quando Faraó lhe disser, faça um milagre, você, Moisés, dirá a Arão, pegue o bordão e jogue diante de Faraó, e o bordão virará uma serpente. Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios, os encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois cada um deles jogou o seu bordão, e eles viraram serpente, mas o bordão de Arão devorou os bordão deles. No entanto, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Irmãos, Deus ele quebra coração de pedra e transforma em coração de carne. Deus, quando ele quer, tem um negócio na nossa vida, o inimigo não sobressai. O inimigo ele arrudeia, mas ele se levanta e cai. O inimigo se levanta e cai.
O inimigo das nossas vidas, ele é derrotado porque nós estamos falando, andando na presença do nosso Deus. Faraó endureceu seu coração mais uma vez, não permitiu que o povo de Israel saísse para o sacrifício e a adoração ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com Faraó pela manhã e ele sairá às águas e você estará à espera dele à beira do rio. Leve o bordão que virou serpente e diga a Faraó: o Senhor, o povo ir para que me adore no deserto, mas até agora você não quis ouvir. Assim diz o Senhor nisto: você saberá que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas dos rios e eles vão virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer. O rio vai cheirar mal e os egípcios terão nojo de beber água do rio. O Senhor disse ainda mais a Moisés: diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue. Haverá sangue em toda a terra do Egito. Isto foi a primeira praga que o Senhor enviou contra o povo do Egito, contra Faraó. Irmãos, Moisés e Arão fizeram como o Senhor determinou. Arão, levantando o bordão, feriu as águas e estava no rio à vista de Faraó e seus oficiais. E todas as águas do rio virou sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirava mal. E os egípcios não podiam beber da água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as águas, ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. Faraó virou-se e foi para casa sem dar atenção ao que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois as águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Foram 7 dias com essas águas. Quando Deus ele quer agir na nossa vida, ele age. Então, irmãos, foi a primeira praga do Egito. Foi a água se transformou em sangue. A segunda praga que o Senhor enviou para o Egito para libertar o seu povo foi as rãs. As rãs saíram por todo lado. Eram muitas rãs. A terceira praga foi os piolhos. O do rei cada vez mais duro. A quinta praga, a peste dos animais. A sexta praga foi as úlceras. A sétima praga foi as chuvas de pedras. A oitava praga foi os gafanhotos, que devoravam toda a comida, todo o pasto, tudo que tinha os gafanhotos devoravam. A peste de gafanhotos. Irmãos, e a nona praga foi as trevas. Deus escureceu o tempo, o dia se tornou noite. E foi uma treva profunda, uma treva tremenda. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito durante 3 dias. Irmãos, e o coração do rei continuava duro, e o coração do rei continuava maltratado. Egito já não suportava aquelas aflições que estavam passando e queriam que o povo fosse embora, que o rei liberasse o povo do Egito, do Israel do Egito, mas ele não liberava, irmãos. E Deus anunciou a 10ª praga. A 10ª praga foi terrível. A 10ª e última praga. O Senhor disse a Moisés: trarei uma praga sobre Faraó, e que vocês saiam, é certo que eles os expulsará.
totalmente. Fale agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho e que toda mulher peça à sua vizinha objetos de prata e ouro, como Deus tinha dito, que eles iam ser abençoados. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Além disso, o próprio Moisés era homem famoso na terra do Egito. Aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo, Moisés disse: assim diz o Senhor, perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava que moe a farinha, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem haverá jamais, porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo o cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e Israel, ou seja, nada ia acontecer com o povo de Israel. Então todos esses seus oficiais desceram a mim e se inclinaram diante de mim, dizendo: saiam daqui, vocês e todo o povo que o segue, e depois disto sairei. E enfurecido, Moisés se retirou da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: Faraó não vai ouvir vocês, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Irmãos, Deus não dá a glória dele a ninguém não. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que os seus filhos saíssem da sua terra. Irmãos, o povo do Senhor de Israel estava há 430 anos no Egito como escravos. Você já imaginou 430 anos, irmãos, como escravo? E Faraó não queria liberar o povo. Então, a instituição da Páscoa, Deus mandou que ele separasse um carneiro, um cordeiro, ou um cabrito, sem mágoa, holocausto ao Senhor, pegasse o sangue dele, passasse nos portais das portas, e quando o anjo da morte, irmão, chegou, onde tinha o sangue nos portais das portas, o anjo passava direto. Então, aconteceu que à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia, de animais. Faraó levantou-se de noite, ele todos os seus oficiais e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés: levantem-se e saiam do meio do meu povo. Jesus tinha dito, o Senhor tinha dito que eles iam expulsar. Então, levante-se e saiam do meu povo, vocês e os filhos de Israel, vão e adorem o Senhor como vocês disseram. Leve o seu gado como vocês pediram, vão embora e abençoe também a mim. Irmãos, Deus, ele sabe trabalhar no meio do povo. Faraó, Deus primeiro fez um milagre na vida de Moisés. Moisés era para ser um filho que ia ser morto, ia ser assassinado por Faraó. E Deus, ele guardou, fez da vida de Moisés as coisas improváveis, ou seja, aquilo que aconteceu com todo mundo, com ele não aconteceu. Foi criado como príncipe. Deus permitiu que a mãe de Moisés recebesse salário, irmão. Isso é milagre de Deus. Você sabe o que é você receber salário de um filho que é seu mesmo? Irmãos, isso é bênção de Deus. Isso é bênção. Eu vou lhe dar um salário para você cuidar desse menino. E ela não sabendo, a princesa, que era filho dele mesmo. Filho dela mesma. Irmãos,
Deus, ele trabalha extraordinariamente. O milagre que Deus fez nesse tempo aqui, ele faz no tempo de hoje, irmãos. O milagre que Deus fez no passado, ele faz no dia de hoje. Deus agiu com Moisés para libertar seu povo. E Deus vai te usar para salvar vidas. Deus vai te usar para curar. Deus vai te usar para abençoar o seu povo. Deus, ele faz assim, irmãos. Deus, ele capacitou Moisés, capacitou Arão. Foi para o Egito, sofreram, o povo sofreu mais ainda, foi afligido, foram oprimidos, mas Deus chegou, Deus se lembrou da promessa que ele tinha feito a Abraão. E nós estamos aqui, irmãos, daquela aliança que Deus fez com Abraão. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Deus chegou na vida de Abraão e Deus chegou na nossa vida através de Abraão. E Deus se lembrou da promessa que tinha feito a Abraão, sobre aquela aliança que ele tinha feito com Abraão. Irmãos, então o povo de Israel foi liberto, foi salvo, foram embora. Irmãos, depois eu vou contar aqui a trajetória dos 40 anos do deserto de Faraó, os 40 anos que o povo passou no deserto. Os 40 anos que não faltou água, não faltou comida, não faltou, ou seja, as roupas deles não envelheceram, as sandálias não se acabaram. Isso é coisa de Deus, irmãos. As roupas que eles estavam não se rasgavam, as roupas se renovavam, as sandálias... Irmãos, isso é coisa de Deus, irmãos. Deus abençoou o seu povo durante 40 anos no deserto. Sei que passaram muitas dificuldades, muitas aflições. Deus fez esse milagre com o povo saiu do Egito, passou no Mar Vermelho, passou entre o mar, dentro do mar, em terra seca. Os egípcios que foram atrás deles para matarem, não conseguiram, foram todos mortos pelo mar. Irmãos, isso é milagre de Deus. Aqueles que te perseguem, aqueles que se levantam contra ti, não vai dar em nada, irmãos, porque aqueles que se levantam contra o povo de Deus perecerão. Aqueles que planejam mal contra a minha vida e contra a tua, só se levanta para cair, irmãos, porque Deus, ele é fiel, Deus, ele é justo. Deus, creia que Deus, ele vai fazer esse milagre na sua vida. Deus me colocou esta palavra nesta noite para me trazer a história de Moisés, o improvável que aconteceu na vida de Moisés. Moisés não era nem para ter nascido. Se lembra lá em Mateus capítulo 2, versículo 13. Eu vou ler esse texto aqui para os irmãos. O que aconteceu com Jesus quando ele nasceu também. Eu sei que os irmãos conhecem esse texto. 2, capítulo 13. Diz assim: depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem por lá até que eu avise você, porque Herodes Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Assim, o rei Faraó queria matar Moisés. Mas, irmãos, Deus, ele deu o livramento na vida de Moisés. Deus sabia, Deus já tinha escolhido Moisés desde o ventre. Antes que Moisés existisse, Deus já tinha escolhido Moisés. Antes que você existisse, Deus já te escolheu. Irmãos, como é bom a gente ouvir a palavra de Deus e falar do amor de Deus, da grandeza dele. Jesus, ele é fiel nas nossas vidas. Que Deus te abençoe nessa noite. Que Deus chegue com milagres. Que você tenha a garra de Arão. Que você seja destemida e corajosa. Faça como Deus disse a Josué. Seja forte, Josué, e corajoso. Não se aflija. Eu estou contigo, Josué. Nas tuas dificuldades eu estarei contigo, Josué. Faz o que eu te mandar. Obedece a minha palavra. Guarda os meus mandamentos, Josué. Seja forte, Josué, e corajoso. Deus está dizendo para ti.
Não se aperreie, meu filho, minha filha. Se tranquilize. Aquilo que eu te prometi eu vou cumprir. Como eu fiz na terra do Egito, como eu fiz na terra do seu povo que estava afligido, sofrendo, gemendo. Se você estiver gemendo, se você estiver enfermo, só Deus pode fazer. Creia que o Senhor está dizendo nesta noite, através da sua palavra, que eu vou chegar com milagre na sua vida. Através de Cristo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele diz no Salmo 23, eu sou teu pastor e nada te faltará. Eu sou o teu pastor e nada te faltará. Deitar-me em paz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerias mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, Senhor, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ainda que você esteja com a maior problema na sua vida, seja na vida secular, seja na vida espiritual, dias. Ainda que você esteja com a maior problema na sua vida, seja na vida secular, seja na vida espiritual, Ele te quer, Deus ele tem um propósito na tua vida e Ele vai agir na tua vida. Que Deus te abençoe nesta noite, descanse e deixe Deus trabalhar. Moisés não era eloquente, Moisés não tinha muito o que falar, mas Deus ele colocou palavra na boca de Moisés e Moisés falou. Vamos orar, irmãos, vamos agradecer a Deus. Pai, estamos aqui na tua presença, perdoe minhas falhas, obras e pensamento, abençoa a tua igreja, abençoa teu povo, abençoa a nação, abençoa todos aqueles que têm me pedido oração, Senhor, chega com socorro na vida de cada um, chega com milagre, abençoa a África, o mundo, abençoa cada país do mundo, abençoa Israel, abençoa Amazonas, abençoa todos os estados brasileiros, todas as autoridades, abençoa o nosso presidente, guarda minha família, guarda meu filho, guarda a família do teu povo, guarda teus servos que estão nos ouvindo, chegue com providência na vida de cada um, desperta o teu povo que está dormindo, acorda o teu povo, Senhor, o Senhor está voltando, é tempo de nós nos prepararmos, desperta o teu povo, Senhor, assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém.